Quem aqui dentro constantemente sente algum tipo de dor emocional ou desconforto? Diga eu. Seria até muito esquisito se as pessoas estivessem bem aqui dentro o tempo inteiro. E não construtivo. Seria anormal, porque tem um processo que é necessário passar. Quem aqui gostaria de nunca sentir dor? A dor ela é algo fundamental e ela é importante para defender a minha vida. Vamos supor que tivesse um prego aqui e eu chegasse aqui, paf, e fico aqui 40 minutos falando com vocês. E eu não senti dor, não tem ninguém vendo. Até que por fim eu olho e tem uma grande hemorragia. Grande parte do meu sangue está aqui. Família, então é o seguinte, a dor ela é importante para mostrar para mim que tem algo de errado comigo. Inclusive existe uma síndrome que a pessoa não sente dor física. E a grande consequência dessa síndrome, eu esqueci o nome dela, é que a pessoa se machuca a vida inteira sem perceber. As emoções também vão gerar algum tipo de desconforto. E isso é necessário também para mostrar que tem alguma coisa errada com a minha vida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções negativas, mais especificamente a gente vai falar do processo de luto. O luto é uma dor emocional, sim, não está relacionado somente à morte, não, ela está relacionada a toda e qualquer perda que possa ter. Então muitas vezes a gente chega na clínica, na maior parte das vezes aliás, e começa a passar pelo processo do luto e acredita que todo esse sentimento, essa angústia que está acontecendo é exclusivamente porque eu estou internado. Eu deixo muitas coisas lá fora quando eu venho para cá. No entanto, eu estava incapaz de cuidar delas. Concorda comigo? Sim. A vida tinha se tornado incontrolável, né? Legal. Então, muitas vezes eu, adicto, me engano, estando aqui dentro há semanas ou há poucos meses de tratamento, e falo, não, estou bem, estou legal, né? Já dá para ir embora, tá? Não dá. Não dá por quê? Como a gente viu nos primeiros dias, o aprendizado que é necessário não é aqui, no campo das emoções, tá? E um aprendizado que o meu corpo passa, o meu corpo se ensina algo, ele ensina a si próprio algo durante o processo do luto. Primeiro, nós deixamos para trás a substância em si, era uma grande companheira. Para tudo eu a utilizava. Os maconheiros que o digam, né? Identifico. Meu carinho com meu baseadinho, tudoinho, né? Não, os maconheiros têm uma paixão, né? Porque é quase uma religião, né? Bob Marley e tudo mais. É um ritual, né? Eu deixo a substância para trás, ou seja, é uma perda. Eu deixo amigos para trás, é outra perda. Relacionamento, cara, muitas vezes eu deixo um relacionamento extremamente abalado, extremamente conturbado lá fora, por resolver, sei nem se eu tô ou não com ela ainda. Minha autoestima, por quê? Porque tava tudo bem até agora. Pô, eu era DJ, cheirava umas farinhas, fazia mó festa da hora, os caras pagavam um pau, tocava violão, todo mundo gostava. Pô, o cara tá internado, cara. Ô, louco, velho. A autoestima vai lá embaixo, né? Pô, perdi em público. Então a gente também deixa o emprego pra trás, e o emprego ou eu perdi de fato, por causa das coisas que eu venho fazendo, ou eu tô de licença médica e isso vai gerar o quê lá na empresa? Conversinha, né? A rádio peão. Eu já fico daquele jeito, né? Vou voltar. Se eu voltar, como é que eu vou voltar? Com que cara eu vou voltar? A família como um todo, filhos, parentes, criança lá chorando, criança ficando doente porque o pai tá longe. E alguns chegaram a perder a razão de ser, a razão de existir. E geraram em si pensamentos suicidas. Quem chegou a esse extremo, diga Eu. Isso, tem os que de fato tentaram, tem os que de fato conseguiram. Quem conseguiu o suicídio aí, ergue a mão, por gentileza. Era uma piada, né? Pra vocês darem risada. Ele levantou a mão. Enfim, não sei se vocês não entenderam a piada ou se eu sou sem graça, né? Quem teve pelo menos pensamentos suicidas? Eu. Então, por fim, eu perco a razão de ser também. Galera, então todas estas perdas, olha isso daqui, não são poucas. Vem comigo para dentro da clínica. E eu carrego tudo isso daí como uma bagagem emocional. Então tá tudo isso aí pendente, aonde? No meu inconsciente. Então aqui dentro eu vou experimentando emoções ruins, angústia, como a ansiedade, a raiva, o medo. E eu vou culpando tão exclusivamente a minha relação com colegas de clínica, com funcionários de clínica, com os muros da clínica, com as regras, normas e roteiro da clínica. Por quê? Porque é isso que está na minha frente.
Eu acho que isso é a causa do meu desconforto, porque é a coisa que se colocou na linha de frente entre eu e os meus desconfortos emocionais. E essas dores emocionais, elas seguem um padrão de duração e de fases. O luto, ele possui 5 estágios. O primeiro estágio é a negação. O segundo é a raiva. O terceiro é a dor ou a tristeza. O quarto é a negociação. E o quinto, por fim, é a aceitação. Família, por que a negação existe? Até hoje, nós tivemos contato com o conceito de negação dentro da literatura, certo? Mas a negação também, ainda dentro desse enredo também da adicção, mas dentro de uma morte, dentro de qualquer situação, a negação ela funciona como uma espécie de amortecedor. Por exemplo, eu recebo uma ligação ali, atendo, volto aqui, viu, Salvador? Tua mãe acabou de morrer. Se não tivesse a fase da negação, provavelmente o corpo dele entraria em colapso. Por quê? A negação é o primeiro momento que ele vai falar, não, isso não aconteceu. Não pode ter acontecido. Você está zoando, eu quero ligar para ela. Entendeu? Então vai ter uma reação de espanto. A pessoa não vai aceitar aquilo em primeira mão. E isso serve para quê? Para que ela não seja retirada de uma posição de tranquilidade como essa para um estado de desespero. Então a fase da negação, ela vem ser um amortecedor emocional, para que eu não entre em colapso. Quanto tempo dura essa fase? Cara, depende muito. Com a substância eu venho há anos na negação. Ainda assim eu nego alguns aspectos da minha doença. Só por hoje espero não estar mais na negação em nenhum aspecto. Eu vou relutando em relação à minha doença, acreditando que eu posso. Isso é uma forma de eu prolongar a minha negação, tá? Então a negação ela pode durar desde instantes, como seria o caso do Salvador aqui, eu falo uma coisa dessa, chega a psicóloga, é real, é isso que está acontecendo, a pessoa vai se acalmando para poder entrar em desespero. Ela já está preparada, não é mais uma surpresa. Passada essa fase, gente, a hora que eu vi que realmente o negócio aconteceu e não tem como eu negar mais aquilo é real, vem uma fase de raiva, tá? Uma fase de revolta. Então nessa fase eu vou espernear, vou gritar, minha família me pôs aqui, minha família tá errada, eu odeio todo mundo, essa clínica não trata ninguém, o cara é folgado, o camarada que tá lá no quarto só peida e gasta papel higiênico até o fim todo dia, toma banho longo, enfim, vem uma fase de raiva, o cara carrega uma irritabilidade meio crônica, enfim, eu vou criar um momento de raiva. Só que a raiva, gente, ela é uma emoção que esgota o ser humano. Implica muita energia. Sou reclamão, falo demais, crio muita intriga, então começa a acontecer muita coisa contra mim. Eu vou me esgotando em relação à raiva, tá? Porque eu tô batendo o pé e nada muda. Até que por fim a raiva cessa. Eu já não vejo saídas. Eu já tô gritando, esperneando. Faz dias ou semanas que eu tô nesse estágio e as coisas não mudaram. Então eu caio na real e passo a carregar uma dor, ou uma tristeza, ou uma fase depressiva. Por que a tristeza é extremamente importante? Tá? Talvez seja a emoção mais importante que nós temos. Contrário à alegria, lembra que hoje cedo eu coloquei que algumas emoções fazem eu buscar coisas, que é o caso da alegria, e as outras emoções, que é o caso do medo, da raiva, da aversão, do desprezo, faz eu fugir das coisas? E a tristeza, ela faz o quê? Faz eu parar. A tristeza vem e fala, para, te coloca em estado de repouso. Relaxa, deita na tua cama e agora eu te condeno a pensar sobre o motivo da sua tristeza. A tristeza pega meu pescoço e vira para onde eu não queria olhar e fala, olha para isso. Eu te condeno a pensar nisso aí durante algum tempo. Então eu vou pensar na minha família, eu vou pensar que eu estou internado, né? Eu vou chorar, eu já percebi que eu não tenho forças contra isso. Então o choro vem como um alívio, tá? A tristeza e o choro, eles têm duas funções entre os animais. A primeira é essa, colocar a gente em estado de reflexão, inevitável reflexão, porque sim, ela é capaz de me paralisar e de me pôr sentado ou numa cama, e isso pode se agravar e também é ruim, a gente já vai chegar nisso. E ela também é responsável por trazer o grupo para mim. Depois dessa fase de tristeza, que pode durar aí de semanas, até meses, se eu carregar alguma dor, tristeza,
muito forte e não encontrar motivo algum para isso, é porque eu estou carregando uma doença já. Em 15 dias que eu estiver em um estado depressivo, sem ter nenhum motivo aparente, ou sem que eu tenha perdido nada, ou seja, não estou no processo de luto, então o que eu tenho? É uma depressão. Tá bom? Então já é um outro tipo de tratamento. Mas dentro do processo de luto, a dor e a tristeza pode durar semanas ou até alguns meses, tá? Se passar ali de 6 meses, as coisas também começam a ficar esquisitas. E se depois do segundo mês não tiver uma evolução, ou seja, a pessoa ainda experimenta a tristeza, ainda experimenta a depressão, só que já está conseguindo fazer mais coisas, se não estiver indo nesse processo, também exige uma intervenção psiquiátrica com antidepressivo. Pode perguntar. Eu posso ter uma recaída nessa tristeza? Pode. Isso acontece com muita frequência nos aniversários da perda. Nas datas onde vem a lembrança. Depois da tristeza, gente, é o quarto estágio, que é a negociação. O que acontece nesse estágio? Nesse estágio eu começo a falar, meu, o problema é o crack. Eu vou fumar só maconha. Não, entendi, o programa é da hora. O programa é legal, mas eu tenho aqui as minhas concepções também. A galera é legal, eu preciso desse tempo aqui mesmo, né? Aí eu começo a negociar comigo, a família liga, não, vocês tiveram toda a razão de me internar, né? Foi perfeito, eu precisava muito dessa ajuda. Então eu começo a tentar negociar tudo. Então eu mostro um grau de compreensão e aceitação, mas ao mesmo tempo eu vou demonstrando que eu carrego uma certa ansiedade, carrego um certo desejo que ainda é o meu. Eu não me rendi por inteiro, tá? Depois dessa negociação, eu posso experimentar, diante dos nãos que eu vou receber, períodos de raiva de novo, tá? Períodos de tristeza de novo, até que eu saio desse ciclo e fico confortável novamente, que é a aceitação, que é o quinto estágio. Daí eu concluí o circuito natural do luto e eu me torno um ser diferente. Uma mãe que perde um filho, se ela carregasse esse sentimento da perda ao resto da vida, ela teria morrido ali em uma semana, tá? Então existe um processo, o luto está inserido dentro desse processo, que chama psicoadaptação, que o nosso corpo ele vai se adaptar às diferentes questões do campo emocional. A tristeza ela é importante por causa disso, ela pega e eu ponho em estado de repouso e falo, você vai pensar sobre isso. E a hora que você pensar o suficiente sobre isso, você vai conseguir ver o mundo de uma forma diferente e vai conseguir seguir a sua vida em frente. A aceitação, tá? Então a tristeza é a nossa dor emocional, ela é a nossa grande educadora. Ela é que nos dá as grandes lições da vida. Ela é o nosso deserto. Ela é um grande supletivo da vida. No primeiro estágio, que é a negação, gente, o risco maior é eu me manter dentro de uma prisão emocional ou uma prisão real. Como assim, Leandro? A adicção é uma prisão emocional, concorda? Concordo. Ela me põe dentro de um círculo emocional, um círculo vicioso, onde eu repito inesgotavelmente aquele sofrimento. Prazer, sofrimento, prazer, sofrimento. Ou eu vou para uma prisão real, que é a cadeia propriamente dita, ou uma clínica. No estágio da raiva, o maior risco é a minha violência. Eu posso infligir violência contra as pessoas, contra as coisas, contra as instituições, ou contra mim mesmo. Eu posso sim cometer o ato de insanidade. Eu não preciso estar no estágio da tristeza para tentar me matar. Se eu tiver com extrema raiva, eu posso me matar para fazer os outros se sentir culpados. Então, a autoviolência. Na fase da dor e da tristeza, os maiores riscos ali é a autopiedade, ou seja, eu percebo que o grupo me acolheu, legal, o grupo me acolheu, pô, eu chorei, os caras ficaram do meu lado, me ouviram a noite inteira, foi uma delícia. Amanhã eu quero repetir isso, isso é inconsciente, tá? Amanhã eu tô chorando, ao invés do grupo todo tá só um lá. Cara, vamos lá, né, meu? Tá? Chega no terceiro dia, eu tô chorando, o cara olha assim, ih, de novo, meu. E aí, cara, qual é que é? Então, assim, corre o risco de eu ficar na autopiedade, tá? E isso não é saudável. A autopiedade é uma forma de eu justificar os meus padrões de comportamento errado, porque eu me ponho como vítima, então eu quero compensar. Ah, eu sou vítima disso, portanto eu estou fazendo isso. É uma forma de manipulação, sim. Eu dou o motivo da minha atitude insana. Eu estou fazendo isso por causa daquilo, porque eu estou sofrendo, porque eu estou dodói, né? A autopiedade nada mais é do que uma dependência emocional, porque ninguém é autopiedoso sozinho. Não existe um autopiedoso oculto. O autopiedoso sempre tem que estar em público, porque ele tem que fazer com que as pessoas percebam que ele está sofrendo. Ou o próprio suicídio, tá, gente? Aí já não é uma autopiedade, realmente é um estado depressivo de extrema dor, onde viver se torna dolorido, respirar se torna ardido, né? Tudo começa a soar
como morte para mim. Na negociação, a quarta fase, o maior risco é o retorno à negação. Então eu criei novas ideias, como eu falei, só que eu tenho reservas ainda. E muitas vezes eu saio da clínica com essas reservas e posso dizer que eu tenho negação ainda em relação a alguns aspectos, como o uso da maconha, como só beber, né? Só tomar cerveja, enfim. O quinto, a aceitação, a duração dela pode ser perene, né? Ou eu posso, por algum motivo, acreditar que em algum momento eu possa fazer de novo, tá? E aí eu posso voltar para o estado de negação. Mas a ideia é que a aceitação vai chegar realmente num ponto muito maduro. Então a tendência é que eu mantenha essa mudança e seja essa mudança, tá bom? E aí eu ajo de acordo com a realidade. Eu queria trazer com isso daqui. É ruim ficar internado? É. Mas são processos que nós estamos passando, processos inconscientes. Entrar em recuperação é a arte de mudar a forma de viver. E mudar a forma de viver é a forma que eu vejo as coisas. O grande problema é o auto-engano. Às vezes eu acredito que eu aceitei, mas eu não aceitei, de fato. Eu negociei. Eu tô aqui na quarta. Na negociação. Eu negociei. Então assim, às vezes eu negocio a substância, às vezes a dose, às vezes o período, e muitas vezes eu negocio o quê? Que daqui a alguns anos, quando eu estiver aposentado, ou quando eu conseguir montar minha empresa e pôr alguém para gerenciar, enfim, eu posso colocar várias regrinhas para eu poder voltar a usar. Então, na verdade, eu me estacionei aqui na quarta, na negociação. Por exemplo, vamos colocar aqui no ano que vem, eu abro uma empresa, eu empreenda, isso já está na minha cabeça. Legal, eu trabalho. Na minha cabeça eu sei que eu não consigo usar e trabalhar, não consigo, então eu trabalho, legalzinho. Aí eu contrato um funcionário, 2 funcionários, agora eu atendo só o caixa, legal, ainda preciso estar no meu trabalho, aí eu ponho um gerente. E agora o gerente faz tudo pra mim e eu tô lá em casa. E aí, como é que tá as coisas aí? Tranquilo? Deposito o dinheiro na conta. Pronto. Se eu negociei comigo que o meu problema era que eu preciso trabalhar e eu não consigo trabalhar usando drogas, eu vou recair quando isso acontecer. A aceitação plena, gente, ela é inegociável. É uma abstinência total, não importa a circunstância. É saber que não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de condição. Existe a possibilidade desses estágios você não passar tipo pelo primeiro ou pelo segundo para se chegar na quarta ou na terceira? Não, tem a possibilidade de eu passar muito rapidamente, ou de eu ocultar isso, tá? Por exemplo, a raiva, muitas pessoas que têm um padrão moral elevado, um padrão ético, ela vai reprimir, isso aí é um outro assunto de psicologia que é muito legal, eu vou falar depois dos mecanismos de defesa do ego, tá? Aí ela pode reprimir essa raiva, e depois, na hora que ela estiver na tristeza, na depressão, ali, as pessoas começarem a se anima, vai, ela começa a ter explosões de raiva, entendeu? Ela não vai conseguir segurar aquilo muito tempo. Então pode meio que se ocultar, se misturar, a pessoa pode ter algum nível de controle, mas vai estar causando danos em algum outro lado, vai vazar por algum lado aqui. A aceitação é você aceitar que sua abstinência tem que ser total pro resto da vida. Se em termos aconteça o que MA, acontecer, nunca use. Isso, então assim, Cristo diria que sim, MA diria que sim, várias religiões dizem que sim, a ética, a moralidade dizem que sim, você pode tentar diferente. E se você conseguir, você escreve mais um livro para a humanidade cultuar. Obrigadão.